É o Nino Bellieni, oh, 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 oh. É o Nino Bellieni, 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 oh, oh, oh. É o programa Nino Bellieni, estamos ao vivo, hoje com um convidado especial, o doutor Henrique Vitor Lobato. Ele é formado em Direito pela PUC, Pontifícia Universidade Católica, mineiro de Belo Horizonte, ô capitão, ô cidade boa. Ele é delegado adjunto aqui em Itapiruna, na 143ª DP, ou 143 DP. Olá, doutor, como vai? Tudo bem, Nino. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com você, falando para os telespectadores, contar um pouco sobre a minha história, sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na Delegacia de Itaperuna. E, bom, vamos começar a entrevista que a gente vai Fica à vontade. desenvolvendo o trabalho. Conheci o senhor através do Dr. Márcio, que é um amigo de 12 anos, e os amigos do Dr. Márcio passam automaticamente a serem amigos da gente, pelo próprio caráter, pela formação, pela idoneidade do Dr. Márcio. E ele me falou muito bem do senhor. Vou começar dizendo como é que um mineiro veio ser delegado aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, eu me formei lá em Belo Horizonte, eu sou mineiro de Belo Horizonte, morei minha vida praticamente toda lá, fiz o curso de Direito e depois que me formei, advoguei por um tempo, mas optei por fazer concurso público. Então, comecei a fazer concurso público no estado de Minas Gerais e também em outros estados. E aconteceu de eu passar aqui no estado do Rio de Janeiro, então, desde o início do ano agora, quando eu assumi o cargo de delegado da Polícia Civil, eu estou trabalhando aqui em Itaperuna, morando no Rio de Janeiro. Eu vim para cá mais em razão do cargo mesmo. Passou, na primeira já passou? No primeiro concurso? Não. Fiz alguns concursos antes de passar. Na verdade, a vida de concurseiro é um aprendizado. Você vai fazendo provas, vai aprimorando o seu desempenho até que você sente que você está num ponto de estar perto de conseguir seu objetivo. E aconteceu de eu conseguir passar aqui no Rio de Janeiro, que era um lugar que eu gostaria de morar. É um estado próximo do estado onde eu resido, então para mim isso é um ponto positivo também, porque eu fico próximo da minha família. E também porque é um estado bom, é um estado bem desenvolvido, é um estado bonito e é um lugar realmente que eu sempre sonhei em morar, em trabalhar e deu tudo certo. Passei no concurso aqui e desde então estou aqui, estou feliz. Isso mostra que sonhar e acreditar faz parte da carreira do concurseiro, que é uma carreira, né? É verdade, todo mundo, a gente hoje tem que se dedicar bastante, tem que se entregar bastante, porque o sacrifício é grande, mas a recompensa vale a pena, entendeu? Quantas horas por dia o senhor estudava, doutor? Uma média de 6 a 8 horas por dia. 6 horas por dia e ainda advogava? Depois, no início eu estudava e advogava, depois eu larguei a advocacia. Aí eu fazia cursinho durante a manhã e em casa estudava mais 5, 6, 7, 8 horas por dia. Durante o tempo de advogado, qual era a sua especialidade? Eu advogava na área civil, mas depois mudei completamente. Sempre gostei de direito penal, né, direito criminal, mas para advocacia eu sempre fiz estágio, advoguei na área civil, então comecei na área civil. Mas quando eu comecei a fazer concurso, eu falei, sempre gostei de direito penal, sempre gostei de processo penal, então vou fazer algum concurso que eu lide com isso. Aí escolhi o cargo de delegado de polícia, me dediquei para fazer esse concurso, fiz uma preparação específica para esse cargo e desde então agora só trabalho com direito criminal, que foi sempre o que eu sempre gostei desde a faculdade. Se formou com 22 anos, advogado? Não, eu formei com 25 anos 25 anos. E para delegado passou, já está com quantos 29. anos? 29. Isso, estou com 30 anos hoje. Há um ano delegado. Um ano delegado. Primeiros dias de delegacia, como é que foi? Depois a gente fala da Cadepol. Antes, vamos falar direto do período, a estreia. Como é que foi? Em qual delegacia? No início, você chega um pouco inseguro, é normal, porque ainda mais eu que vim da área civil, então não tinha muito costume em trabalhar com essa parte criminal. Você chega um pouco receoso, sem saber o que você vai encontrar na delegacia, porque todo mundo fala, delegacia de polícia, todo mundo tem um certo medo do ambiente.
Mas assim, rápido eu já acostumei, já vi que é um ambiente super tranquilo, o pessoal tem um certo receio, mas é mais a imagem que tem mesmo. É um ambiente super tranquilo, super descontraído, bom de trabalhar, tem uma equipe muito boa. Qual foi a primeira delegacia? Aqui de Estuvenona mesmo, comecei trabalhando aqui. E isso não tem escolha. Isso é a chefia de É, polícia que exatamente, escolhe. você é designado para trabalhar em algum lugar. Eu só pedi, na época da academia de polícia, para ser designado para trabalhar no interior. Eu prefiro o interior pela qualidade de vida mesmo, acho que capital E é... mais perto de Belo Horizonte. Também, 600 quilômetros de é Belo só um Horizonte. pouquinho. Um pouquinho. Para mineiro, tudo é ali, né? É, tudo é logo ali, então está Qual, pertinho de casa. qual a primeira experiência na delegacia que o senhor sentiu? É isso mesmo que ter passado fora? Não, na verdade, assim, como eu sempre quis trabalhar com direito criminal, então eu falei, pô, agora eu vou me realizar. E eu escolhi o cargo de delegado de polícia, eu fazia concurso especificamente para esse cargo, porque é um cargo que se adapta a vários perfis. Você pode ter o perfil mais assim que a gente chama de gabinete, que é de ficar ali despachando papel, trabalhando com papel. Você pode ter um perfil mais misto, assim, um perfil mais dinâmico também, que é de trabalhar para a rua, ir para a rua investigar, fazer operação, esse tipo O de senhor coisa. gosta mais desse lado? Eu gosto dos dois, assim, Gosto por dos isso dois. que eu acabei escolhendo o cargo. Você Mas e consegue aí, mesclar as duas. aqui em Itapiruna, qual foi a primeira experiência assim? Agora eu estou batizado. Eu acho que o primeiro caso que me marcou foi aquele caso da extorsão mediante sequestro que teve aqui logo no início, quando eu tinha acabado de chegar. Foi um caso que deu um certo trabalho para a gente, mas graças a Deus assim, a gente conseguiu resolver num tempo curto. E foi, para mim, com pouco tempo de experiência no cargo, foi uma coisa que me marcou muito. E o senhor pôde contribuir com a sua juventude, com o seu frescor de ter da Cadepol, de ter estudado tanto, e também a intuição. Para ser policial, se não tiver intuição, não adianta. Lógico, você Né? tem que ter aquele feeling, né? Saber perceber as coisas, assim, o que está escondido por trás do que as pessoas estão falando. Ou, às vezes você tem esse feeling mesmo, né? Todo caso a gente trabalha um pouco com isso. A gente vai sentindo, assim, ó, esse caminho eu acho que vai dar alguma coisa. Assim, né? O senhor falou em perceber quando a pessoa está tentando falar, está falando uma coisa e escondendo outra. Quais são as técnicas que se aprendem para poder olhar para o indivíduo e para esse cara está mentindo? Assim, não é questão muito de técnica, assim, mas você percebe pela forma como a pessoa fala, se ela hesita muito, se ela... O olhar desvia. Desvia o olhar, ou então ela fala uma coisa sem muito segurança. É uma coisa que você vai pegando com o tempo, você vai aprendendo e vai aprimorando, assim. Dizem não, a ciência explica que quando olha para cima à direita, está tentando buscar alguma coisa para poder Exatamente, acrescentar você vê que aquela a pessoa conversa. está criando, está imaginando alguma coisa para poder responder o que você está falando. Então, você vê quando ela hesita, quando ela vacila um pouco para responder, você já começa a desconfiar, já liga o alerta. E se contradiz. Se contradiz, exatamente. A gente busca também fazer algumas perguntas ou colocar alguns detalhes na história para ver se a pessoa realmente ela tem segurança naquilo que ela está falando. De um lado está o delegado tranquilo, à espera, esperando o que o interrogado vai falar, do outro está o interrogado tenso, e por mais que ele seja profissional, uma hora ele escorrega. Não escorrega? Com certeza. A gente vai... Tem um trabalho de paciência também. Você vai conversando, vai tranquilo, falando e tal. Vai testando a pessoa mesmo, se ela consegue manter o que ela está falando, se ela tem coerência no que está falando. Isso é bom para quem é patrão, para quem é marido e mulher, conhecer essas técnicas aí, porque não vai ser raramente vai ser enganado. Mas o mentiroso tem aquele que acredita no que ele fala. Aquele mentiroso ele é tão profissional que ele acredita no que ele fala. Sempre tem esses casos, né? Aí isso realmente é uma situação mais difícil da gente lidar. A gente tem que trabalhar de outras formas para poder ver se o que a pessoa está falando realmente tem fundamento, se é verdade ou se ela está tentando... Conheço mentirosos que eles vivem a própria mentira. No nosso próximo programa, nós vamos conversar com o Major Enilson, da Polícia Militar. Vai ser na quinta-feira, também às 11 horas. Eu quero citar a presença dele aqui, veio prestigiar a sua entrevista. É um excelente profissional que está fazendo psicologia. E nossa conversa tem a ver isso. A psicologia é muito importante na sua carreira, doutor? Eu acredito que sim, por vários motivos. Um deles é saber lidar, assim, porque a delegacia é um lugar que, às vezes, está tudo calmo e de repente explode. Porque lida com muitas emoções, lida com família, às vezes com a liberdade da pessoa e tudo. Então, está sempre sujeito a situação ficar no limite do tolerável, assim, as pessoas se exaltam e tal. Então é importante também você poder saber gerenciar situações de crise.
para você poder não entrar naquela situação e não perder o controle, porque nessas situações de crise, que as pessoas às vezes se exaltam, começam a ficar agressivos, é muito importante para a gente saber manter o controle, saber controlar a situação para não evitar algum problema maior, entendeu? Principalmente quando é um caso passional. Exatamente, casos passionais acontecem bastante, assim, questões envolvendo a Lei Maria da Penha, etc. Então, com essas casos assim, normalmente as pessoas chegam com o ânimo mais exaltado na delegacia. Então, se a situação não sair do controle, a gente tem que ter um certo, vamos dizer assim, uma psicologia, saber lidar com a situação, saber conversar com as pessoas, explicar que o trabalho que está sendo feito ali é um trabalho profissional, ninguém está ali para prejudicar ou para favorecer ninguém, nem para criar nenhuma situação. A gente está ali para trabalhar de acordo com o que a lei determina. Mas é complicado, é uma situação que às vezes fica perto de fugir do controle. Um barril de pólvora. Estamos conversando com o Dr. Henrique Vitor Lobato, ele é formado em Direito pela PUC de Belo Horizonte, delegado adjunto da cidade de Itapiruna, 143ª DP. Adjunto significa o quê? Eu sei que tem 3 delegados atualmente. Mas... São 3 delegados. Quando o governo do estado do Rio de Janeiro criou esse programa Delegacia Legal, ele criou 3, vamos dizer assim, categorias de delegado. O delegado titular, que seria uma espécie de diretor da delegacia. É o Dr. Márcio. É o Dr. Márcio, que eu tenho o privilégio de trabalhar com ele. Ele é uma espécie de diretor da delegacia. Ele é um delegado mais experiente, com maior tempo assim no cargo, mais experiência mesmo no trabalho. Então, ele coordena, de forma geral, o desenvolvimento, a parte administrativa e a parte investigativa da delegacia. O delegado assistente, ele trabalha mais próximo do delegado titular com as investigações. Ele trabalha, vamos botar assim, fazendo a delegacia funcionar junto com o delegado titular. O delegado adjunto, ele trabalha mais no plantão, porque a delegacia é um órgão que funciona sempre 24 horas. Qualquer dia do ano, qualquer hora, a porta está aberta. Então, sempre tem um delegado de plantão para atender as ocorrências que chegam, para atender as pessoas que chegam. Às vezes as pessoas chegam conduzidas pela polícia. Então, sempre tem um delegado de plantão. Em geral, o plantão é feito pelo delegado adjunto, mas nem sempre. Algumas delegacias não têm pelo menos 4 delegados adjuntos, que seriam para fazer cada um faria um dia de plantão. Então, acaba que aqui, em Itapiruna mesmo, o delegado titular faz plantão, o delegado assistente faz plantão. Mas originalmente era isso, o adjunto seria o plantonista, o responsável por receber as ocorrências e dar o direcionamento. Eu já participei de não conversas oficiais, mas já saímos, né? Eu, o senhor e os outros 2 delegados, para jantar, e eu pude observar, vocês vivem a 24 horas a polícia, não tem intervalo. Você veste a camisa mesmo, quem trabalha com a polícia é apaixonado, gosta do que faz, e a gente sempre que encontra fala de delegacia, fala de polícia, fala de casa. E um nível de inteligência muito alto. Depois do intervalo, a gente volta com o Dr. Henrique Vitor Lobato, e é parente do Monteiro Lobato? Bom, que eu saiba não, mas acredito que talvez um família parentesco só. distante. A gente volta com o Dr. Henrique e vamos saber o que é uma delegacia diária, por que uma delegacia, às vezes, distante da cidade, é para lá que é levado um registro de determinados dias da semana. Vamos saber também quais são os outros funcionários de uma delegacia, a vida de um delegado, de um jovem delegado, aqui conosco. E na quinta-feira, também ao vivo, estaremos conversando com o Major Enilson, que hoje nos dá o prazer de acompanhar a nossa gravação. Aliás, nossa exibição ao vivo, é porque ao mesmo tempo que estamos ao vivo, nosso programa é gravado, reprisado amanhã, mas feito ao vivo aqui e agora. Eu digo até a hora para você, se meu relógio não estiver errado, 11 horas e 15 minutos. Itapiruna, TVI. Te vejo aqui. Já voltamos. Estamos de volta, ao vivo, aqui na TVI, com o Dr. Henrique Vitor Lobato. Ele é delegado adjunto da delegacia de Itapiruna, a única delegacia de Itapiruna, a DL, Delegacia Legal. Doutor Henrique Vitor, o senhor prefere ser chamado de doutor Henrique ou doutor Vitor, ou Henrique Vitor? Henrique mesmo, já estou acostumado. Doutor Lobato. Henrique, está tranquilo. O delegado adjunto, o senhor já disse o que é que faz, né? Numa escala de 3, está no começo dessa escala, e o senhor, pela sua inteligência, vai chegar rapidinho lá na delegada de primeira. Tem a delegacia diária. Por que existe essa denominação? Por que às vezes, no final de semana, uma ocorrência tem que ser levada para ser registrada, para ser representada lá em Bom Jesus, por exemplo? E quais são as delegacias que formam essa área?
Bom, nossa área aqui, vou explicar primeiro a razão de existir a delegacia diária. É porque a delegacia diária, ela sempre tem um delegado de plantão para receber as ocorrências. As demais delegacias não têm esse delegado de plantão, por quê? Em geral, são delegacias que, aqui na região, elas possuem apenas um delegado. Então, o delegado ele já fica de plantão de segunda a quinta-feira. De segunda a quinta-feira, qualquer ocorrência que chega, ele tem que estar lá para poder apreciar. Então, seria uma forma assim de dar uma folga para o delegado da plantão na delegacia, faz o plantão diário, de sexta a domingo, na verdade, de sexta a segunda de manhã, um delegado fica responsável por todas as ocorrências da região. E a delegacia diária ela vai rodando entre as delegacias, então o delegado ele faz um plantão diário e folga nos demais fins de semana. Porque sempre toda ocorrência tem que ser apreciada pelo delegado de polícia. Sem o delegado, a ocorrência não, Na verdade, não quem fica faz a completa. primeira apreciação jurídica do caso é o delegado. Então, ele que está lá, ele que vai dar um encaminhamento para a delegacia, se for o caso, ele que vai determinar a lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, a ocorrência ela é apreciada pelo delegado de polícia, que é um bacharel em direito e concursado para exercer o cargo, ele vai fazer a apreciação jurídica do caso. Ele é submetido ao delegado e o delegado vai fazer a apreciação, vai ver se é o caso de instaurar um inquérito, de lavrar um auto de prisão em flagrante, de fazer um registro, encaminhar para outro órgão. Toda essa orientação é feita pelo delegado. Quantos funcionários tem a delegacia de Itapirona? Acredito que em torno de 25 funcionários hoje. Desses, inspetores? São os inspetores, oficiais de cartório, investigadores. A delegacia legal tem atendentes também, Tem atendentes, mas que são contratadas. São contratadas, não são servidores da delegacia, são contratadas. Elas ficam no balcão, que fazem o primeiro, são normalmente estagiários ou formados no curso de psicologia ou... Tivemos aí um oferecimento da Casa do Apito. Isso aí é um oferecimento, o patrocínio da Casa do Apito. Isso acontece, chama-se microfonia. Mas aí, doutor? Bom, as atendentes Doutor, que o senhor ficou meio elas assustado. são formadas em psicologia ou assistência social e fazem essa primeira apreciação. Ela recebe a ocorrência no balcão e direciona ou para ser atendido ou para outro órgão. Muito bem. Eu tenho uma irmã que ela trabalha como psicóloga na Delegacia Legal do Centro, em Campos. Tenho alguns amigos lá, como o inspetor, que fizemos prova junto com a Polícia Civil. Eu passei, ele passou, só que eu não fui à segunda etapa, porque eu já tinha feito para a Polícia Federal, perdi no exame de vista, tinha passado tudo aquilo, me deixou muito aborrecido, acabei não fazendo. Mas, delegacia diária de Bom Jesus, quando tem um crime, que a PLM, então, tem que pegar o carro, levar Isso, até a delegacia de Bom Jesus. A delegacia diária, ela fica responsável pelas situações, pelas ocorrências flagranciais. Sempre que existe um caso de flagrante, ele é encaminhado para a delegacia diária para o auto de prisão em flagrante ser lavrado pelo delegado de plantão. Quanto tempo dura qual é o período em que um crime é considerado a prisão em flagrante? Na verdade, assim, tem esse mito das 24 horas, mas isso é mito. Não existe um tempo pré-determinado. O artigo 302 do Código de Processo Penal ele traz 4 situações que são consideradas flagrantes. Que é a mais comum, que é quando o autor está cometendo o crime, ou seja, ele está ali na cena do crime, cometendo o crime, ou acabou de cometer, está saindo da cena do crime, imagina a pessoa com uma faca na mão, suja de sangue e um corpo caído. Essa é a situação do flagrante clássico, o flagrante próprio. Tem as situações que são mais distantes, mas que são ainda consideradas flagrantes, que é o caso, por exemplo, que o crime acabou de acontecer, a pessoa aciona a polícia militar toma ciência do fato, ou a polícia civil, e inicia a perseguição do autor. Nesse caso, havendo perseguição imediata ao acionamento da polícia, o acionamento se dá logo depois da ocorrência do crime e a perseguição se inicia imediatamente, ainda se considera que a pessoa está em flagrante. Mesmo que a perseguição dure mais de 24 horas, mais de 48 horas. Sendo iniciada a perseguição logo após o cometimento do crime, a pessoa ainda está em flagrante. Um assalto a banco, o criminoso em fuga, ele... Exatamente. Aciona a polícia toma ciência, por exemplo, evadiu-se em tal direção e inicia a perseguição. Se havendo perseguição ininterrupta, ele considera-se em flagrante, mesmo que ele saia da cidade, saia do estado, demore dias a perseguição. Havendo perseguição ininterrupta, é flagrante. Nesse caso de um estado para o outro, é preciso comunicar à Polícia Mineira? Não, mas aí, havendo a captura em outro estado, o auto de prisão em flagrante é lavrado na delegacia responsável por aquela circunscrição. Depois ele é remetido para a delegacia do lugar do fato.
Recentemente, a Polícia Militar teve muito sucesso. Aliás, o 29, Batalhão O batalhão 29º, trabalha em conjunto com a gente está sempre trabalhando junto, é um pessoal muito competente, muito bom trabalhar com eles, é um batalhão realmente que a gente de tem pronta que tirar o resposta. chapéu. Exatamente, está sempre trabalhando na rua, policiamento ostensivo. Você vê que o tempo todo está passando uma viatura, eles não dão folga para o pessoal poder cometer crime aqui na cidade. Só comete quem não tem juízo. Pensa que tem muito juízo, acha que vai conseguir enganar. Eu fico bobo de pensar que a pessoa acha que ela vai conseguir enganar durante muito tempo. A quantos? Ela está se enganando, porque o Com criminoso certeza. sempre cai. Mas, recentemente, houve um assalto a uma residência, de grande vulto, o assalto, e fugiram para São Fidélis, e a polícia daqui conseguiu, Exatamente, conseguiu fazer a captura graças deles ao lá. corredor viário, né? Exatamente. Que é uma ideia genial do batalhão. E vocês trabalham de uma forma realmente muito harmoniosa. Agora, saindo um pouco do assalto à residência, do assalto a banco, a Lei Maria da Penha tem funcionado, doutor? Olha, eu acredito que sim, tem funcionado sim. Foi uma conquista muito grande para as mulheres, de forma geral, porque a gente sempre teve esse problema. A cultura brasileira, em geral, é uma cultura machista. A gente ainda tem essa coisa do homem ser o cabeça da relação, ser o cara que manda, o cara que coloca dinheiro na casa. Então, ele acaba vendo a mulher meio que como objeto, como uma propriedade dele. Então, se a mulher, às vezes, proíbe a mulher de trabalhar fora, ou quer manter o relacionamento a qualquer custo, então, se a mulher se sente presa ou agredida, ela procura a delegacia e, em geral, os casos têm tido uma solução rápida, que é o mais importante, porque antes do surgimento da lei, a gente não tinha muitos mecanismos para colocar à disposição da mulher vítima de violência. Com a Lei Maria da Penha, vários mecanismos foram criados pela lei para dar uma pronta resposta, que é o que a mulher nessa situação precisa, de uma resposta rápida da sociedade, ela não pode ficar esperando. E não adianta ela retirar a queixa. Não. Aliás, nem precisa mais da queixa, da representação. Exatamente. Hoje, desde que o Supremo Tribunal Federal julgou a ação direta de constitucionalidade número 4.424, assentou-se o entendimento que é um crime de ação pública incondicionada, ou seja, o poder público ele age independente da vontade da vítima. Mesmo que a mulher leve o caso à delegacia e chega lá, se arrepende, não quero que ele seja preso, etc. Se o poder público toma ciência do caso, mesmo que não vá até a delegacia, que a gente encontre uma situação de violência na rua, ou o que seja, o caso é levado para as autoridades públicas e o caso vai ter seguimento, independente da vontade da mulher. O cidadão vai passando, vê uma briga, o que ele deve fazer? Acionar a Penha? Acionar a polícia. Ou a Polícia Civil Ou a Polícia Civil ou a militar. Polícia Militar, para comparecer ao local. Não interferir fisicamente, porque aí complica. O ideal é que não, até porque você pode criar uma situação de Virar os dois tensão, contra. exatamente. Mas, porque tem esse mito de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Na verdade, mete sim. Se há situação de violência doméstica contra a mulher, o poder público tem que atuar. Mas, enfim, se há uma situação urgente, pode ser que a pessoa, se ela tiver em condições, tente interromper a briga. Mas a gente sugere sempre que acione o poder público, porque a Polícia Civil, a Polícia Militar sempre comparece muito rápido ao local dos fatos. A polícia, de modo geral, aqui em Itaperuna é uma polícia muito presente. Então, e a polícia tem o know-how, né? Ela é preparada para lidar com esse tipo de situação. Então, ela chega já sabendo o que fazer. Sei de um caso em que o cidadão foi interferir na briga porque viu a mulher apanhando muito, conseguiu controlar o marido, mas levou uma panelada na cabeça da própria mulher que estava apanhando. Isso acontece. Infelizmente, eles acham que quer manter assim entre os dois e tal, e a outra pessoa de fora quer. Por isso que a polícia chega nesse caso, ela sabe como trabalhar, ela tem treinamento, ela tem especialização, ela chega e sabe resolver a situação da forma correta. É engraçado, seria engraçado se não fosse triste. Muitos casos de violência doméstica aqui em Itaperuna? Infelizmente, sim. Infelizmente, é uma situação que a gente lida cotidianamente. Eu diria assim, diariamente a gente lida com uma situação de violência doméstica, mas eu acredito que isso tem mudado. É uma questão de mudança de mentalidade. Classe social. Existe diferença, classe A, B, C, Não, ou atinge a todas as classes? todas as classes, todo tipo de gente, todas as faixas etárias, desde casais muito jovens, até casais menores de idade, até casais de idosos. Uma coisa que surpreende, assim, é uma coisa que está presente, infelizmente, fruto dessa cultura que a gente ainda tem que, com o tempo, eu acredito que já está mudando, mas com o tempo a gente vai conseguir. A princípio a mulher disfarça, diz que caiu, bateu com a cabeça na Tem quina, a com questão o olho, da né? vergonha também, às vezes a mulher não quer expor os filhos e tal, mas isso ou às vezes a mulher se sente culpada
por aquilo, que também é uma bobagem. Nada justifica uma situação de violência. Ocorre da mulher apanhar os filhos, pedir pelo amor de Deus para que não denuncie. Exatamente, porque acaba criando uma exposição. Vai polícia na porta da casa da pessoa, vai para a delegacia, vai para o fórum. Então acaba criando uma exposição. Infelizmente, por mais que a gente tente preservar as pessoas, trazer o procedimento de forma mais discreta para preservar, porque envolve questões de família. Ninguém está lá assim para querer expor os outros. Então a gente tenta fazer a coisa de forma mais discreta possível, mas de qualquer forma a pessoa não quer esse tipo de exposição, porque acaba criando uma imagem negativa para ela, para a família. Então. Depois do intervalo comercial, vamos conversar mais com o Dr. Henrique Vitor Lobato, no último bloco do nosso programa, e saber também se há homens que apanham, e qual o direito do homem quando ele apanha da mulher. Se ele deve procurar a delegacia, se ele deve continuar apanhando, ficar calado, com vergonha. Quero saber também de filhos que batem em mães, em pais, quais são, que tipo de crime é esse. Enfim, mais curiosidades sobre a lei e também sobre a vida de delegado, do jovem delegado de 30 anos, delegado adjunto, doutor Henrique Vitor Lobato, uma vida inteira pela frente, uma carreira longa, Deus assim queira. É o programa Nino Belliene, também visto no nosso site, que está cheio de informações, essas notícias que a gente está conversando aqui sobre crimes contra a mulher, assalto, tudo isso você fica acompanhando no nosso site, que é o tvi21.com. Todas as notícias de Itapiruna e da região estão no tvi21.com, nossos programas ao vivo, como se você estivesse assistindo no canal 21, e também o arquivo dos nossos programas estão no www.tvi21.com. TVI, te vejo aqui. Já voltamos. O programa Nino Belliene está de volta para o último bloco, conversando com o Dr. Henrique Vitor Lobato, delegado adjunto da 143ª DP. Tem que fazer um curso para falar o nome dessa delegacia, por isso que muita gente fala 143, é mais simples. Doutor, no intervalo a gente bateu um papo com o nosso próximo convidado, estará aqui conosco quinta-feira, veio hoje para poder se ambientar, é um amigo também de longa data, Major Enilson, e ele fez considerações importantes sobre a profissão de policial, que é de vocês terem a experiência que vocês adquirem na academia, depois adquirem, na academia eu considero muito pouco, acho que é muito pouco tempo na academia brasileira, vocês adquirem mesmo, é no dia a dia. E aí entra a experiência de toda uma vida, a experiência de faculdade, e mais a intuição e o instinto. São coisas que fazem com que vocês tenham que decidir rapidamente, não é assim? Com certeza. A profissão de polícia é uma profissão que você está sempre ali no calor do momento, no calor da situação, você tem muito pouco tempo para decidir uma situação, às vezes uma situação de vida ou morte, porque a gente lida também com a violência, e você está numa situação que você está várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, você está olhando aquela situação toda acontecendo, seu colega do lado, várias coisas acontecendo, e você tem um espaço de tempo muito curto para decidir. Então, às vezes, você pode tomar uma decisão errada, fazer alguma coisa errada, então você tem que ter uma responsabilidade muito grande por aquilo que você faz, por aquilo que você decide, e uma decisão que você toma num espaço muito curto de tempo. Então, é uma situação, às vezes, complicada. O policial, às vezes, é cobrado por ter feito ou por não ter feito alguma coisa, mas só quem vive essa situação que consegue entender o que passa ali naquele momento. Estresse completo, muito Com estresse. certeza. A gente lida com situações, às vezes, muito tensas. A gente tem que sempre ter um preparo e um controle emocional muito grande para poder lidar com aquilo. Falávamos agora há pouco sobre a Lei Maria da Penha, sobre as mulheres. Em Itapiruna, o senhor disse que é uma incidência muito grande, que felizmente vem sendo reduzida, atinge a todas as classes sociais. Mas e o homem? Ele já aconteceu de algum homem lá representar? Também. Tem mulher brava em Itapiruna também, não é só homem bravo. E não. ela é presa, ela responde a processo? Não, a mulher ela pode ser presa sim, embora no caso de vítima homem, o que tem sido entendido pelos tribunais é que não se aplica as disposições da Lei Maria da Penha, que traz uma proteção especial para a mulher, porque em geral é a mulher que se encontra numa situação de vulnerabilidade no lar. Vulnerabilidade física, por ser mais fraca que o homem, vulnerabilidade econômica, porque em geral ou a mulher não trabalha, ou quando trabalha ela tem uma remuneração menor. O que tem mudado, mas ainda principalmente nos casais mais antigos, é a regra. Então, as disposições da Lei Maria da Penha se aplicam só para a mulher, só que o Código Penal e as demais leis se aplicam para o homem da mesma forma. Então, quando ele apanha, ou quando ele leva uma caneca de água fervendo nas partes impublicáveis,
E acontece muito, está dormindo, ele é o frágil, passa a ser o quando frágil, é uma assume, ação de vingança. com certeza. Aí a mulher vai outro- responder normalmente ou- como qualquer pessoa responderia. E chega também homem com hematoma, Chega soco sim, no, né? chega. Às vezes a mulher Apanhou. também, ela agride, não é só, nem sempre a mulher é vítima, embora na maioria das vezes seja, nem sempre a mulher é vítima. Então, a gente tem que ter esse cuidado assim também para perceber na situação o que realmente aconteceu. A provocação, a mulher provoca para poder apanhar e daí entrar representando Pois o é, marido. acontece isso também. É uma ocorrência que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque, em geral, ela acontece no âmbito do lar, dentro da residência. Não tem testemunha, não tem ninguém que tenha presenciado o que de fato aconteceu. Então, a gente, quando chega a ocorrência na delegacia, a gente tem que ter uma sensibilidade grande para tentar entender a dinâmica do evento. O que aconteceu dentro da casa para provocar, porque às vezes os dois chegam machucados. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade grande nesses casos para poder não ser injusto com nenhuma das partes. De qualquer modo, não justifica a reação violenta contra uma provocação. Não, de forma alguma. A gente entende que a violência, em momentos, só em casos de legítima defesa, que aí a própria lei permite que se ter uma atitude agressiva, só nesses casos, Nunca desproporcional. nunca desproporcional, exatamente, você não vai repelir com um tiro, um empurrão, mas só nesses casos que a lei autoriza a reação violenta. Nos demais casos, a pessoa te provocou, te xingou, você vai lá e dá um soco? Não, está errado. A melhor maneira mesmo é usar da defesa pessoal, que o jiu-jitsu e o judô e outras artes marciais sabem muito bem como, que não deixa marcas, que não precisa bater, só ensina como segurar. Doutor, a vida lá em Belo Horizonte, o que o senhor tem saudade lá de Belo Horizonte? Principalmente dos amigos, né? Eu tive minha infância lá, minha juventude lá, então meus amigos que eu fiz na vida estão todos lá. Tenho saudade da minha família também. O senhor é casado em Minas Gerais? Não, Casado no não, Rio? sou solteiro, vim para cá solteiro e continuo. Moças solteiras de Itapirona, está em um bom partido, uma pessoa muito bacana, uma profissão digna. Quem sabe a gente quem faça sabe. um casamento aqui no nosso programa. Tem essa brincadeira que todo delegado que vem para cá acaba casando e ficando aqui pela região. Meu colega Dr. Gessner lá de Natividade, meu colega Dr. William de Porciúncula, ambos também não são daqui da região, vieram para cá. O delegado gostaram, assistente, casaram. que é o doutor... É o Bruno, o Dr. Bruno Bruno. também, meu colega, meu amigo de Acadepol e meu colega de trabalho também, mas ele já era casado, mas é daqui da região, se casou aqui na região, ele lá de Miracema, distrito de Flores. São moças inteligentes, são moças de tradição, de famílias tradicionais. Tá bom, quem sabe a gente vai fazer o casamento, convidar o Major Enilson para oficiar esse casamento, fazer tudo dentro da lei. A Pontifícia Universidade Católica, a PUC, tem no Rio, tem em Minas Gerais, eu acho que tem em São Paulo. É uma muito difícil. Como é que foi a sua vida de aluno? Bom, eu entrei na faculdade meio sem saber assim, se era aquilo que eu queria mesmo, porque era muito jovem, né? Não sabia, será que é direito mesmo? É uma decisão que você toma às vezes para o resto da vida. Então eu entrei na faculdade meio jovem ainda, comecei a fazer o curso meio sem saber, mas logo depois eu vi que era aquilo mesmo que eu queria, então eu comecei a estudar, comecei a me dedicar. Lógico, como todo jovem também saía, me divertia, namorava, mas também sempre preocupado com a faculdade, de levar o curso a sério, de ter um futuro profissional depois digno. Então a gente tem que saber conciliar as duas coisas. Você é jovem, você está na faculdade, você vai aproveitar, você vai para a festa, vai sair com os amigos, etc., mas não pode deixar de lado também os estudos. O senhor é muito jovem, a aparência, o senhor tem 30 anos, nos disse aqui, mas a aparência é de um jovem de 22, 23 anos. Quando está de camiseta, jeans, quando está no dia a dia assim, já alguém, o senhor é delegado, duvidou que Todo fosse? mundo estranha. Mesmo assim, de terno, as pessoas acham ainda estranho, né? Fica meio assim, estagiário, alguma coisa assim. E realmente eu tenho essa aparência mais jovem mesmo, cara de menino, e em razão também da imagem que tem do cargo, né? Delegado de polícia, aquele sujeito mais velho, mais bravo e tal. Isso tem mudado muito. Né? Tem mudado muito. Inclusive, minha última turma de Acadepol, que se formou agora no final do ano passado, lá no Rio de Janeiro, praticamente um terço da turma era composta de mulheres, a maioria de jovens da minha idade, pessoal que já entra com uma outra mentalidade. Está tendo vamos dizer assim, um rejuvenescimento da polícia, uma oxigenação. Assim. No seu caso, até ajuda, porque tranquiliza quem está do outro lado, ver que é um jovem, alguém que com certeza, vai ter um pouco mais de paciência. A gente tem aqui na delegacia uma equipe jovem também, um pessoal muito preparado, um pessoal estudado. Tem até o time de futebol, né? Tem um time de futebol, toda terça-feira a gente joga uma Como pelada. é que está esse time? Está ganhando ou está perdendo? Tá ganhando, a maioria dos jogos a gente ganha. Tem uns que a gente dá uma facilitada também para o pessoal também
Senão não tem graça, né? Ganhar tudo não tem graça. Mas a gente está ali, toda terça-feira joga um futebolzinho. Depois tem um galo, tem uma galinha, tem sempre um Um prato bar, especial sempre lá. tem um prato bacana. Vocês jogam, pra gente. eu ia dizer onde é que vocês jogam, mas por questões de segurança não vou nem divulgar onde é que é o local do jogo. Mas, voltando ao assunto da delegacia, do dia a dia, que tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Quando a Nem gente sempre tá o plantão é dentro daquele quando a gente está de regulamentado. plantão, a gente fica direto. Às vezes trabalha a madrugada toda, a madrugada dentro, porque normalmente, principalmente nos finais de semana, as ocorrências acontecem mais durante a madrugada, porque a pessoa normalmente está alcoolizada, ou às vezes, infelizmente, faz uso de droga, então perde um pouco o controle e acaba criando situações que demandam assim, a intervenção da polícia. Então, principalmente nos finais de semana, as madrugadas costumam ser agitadas na delegacia. A droga mais comum ainda é o álcool? Ou as Das ilícitas drogas estão lícitas, crescendo com tanto? certeza, de uso mais comum é o álcool. Infelizmente, principalmente, a gente estava falando de violência doméstica, na maioria dos casos sempre tem bebida envolvida, sempre tem o uso de álcool de uma das partes, às vezes das duas. E das drogas ilícitas, a gente infelizmente tem consumo de droga na cidade também, tem o tráfico de droga que acontece aqui, a gente está sempre combatendo, mas infelizmente é uma coisa que não acaba, mas a polícia está sempre em cima. Itaperuna faz parte de uma rota. Ou não? A gente tem essas linhas de investigação, por ser uma cidade centralizada, uma cidade maior, próxima a cidades menores, então acaba assim, que é uma cidade que vira centro, tanto para coisas boas, porque aqui tem uma universidade, tem um hospital de referência, quanto para coisas ruins. Então acaba que aqui centraliza um pouco as coisas, mas a polícia está sempre em cima, está sempre trabalhando, está sempre prendendo, fazendo apreensões, então a gente não deixa a coisa sair do controle aqui. A vizinhança com o seu querido estado, o estado que eu respeito muito, Minas Gerais, também facilita isso. Soube recentemente que é um dos maiores centros produtores de droga, de maconha. Muita gente acha que vem da Bahia ou que vem do Paraguai, mas vem do estado vizinho. Alguma coisa vem a maior parte ainda vem do Nordeste e do Paraguai, etc. Mas já tem produção. Produção assim, produção local. E reprocessamento também. Exatamente. Vem trazido, ou então redistribuição também. Vem de outros lugares e é redistribuída. Mas a gente está sempre tentando controlar isso, sempre fazendo prisões e aprendendo. Enxugar gelo, né, doutor? Não deixa de ser enxugar gelo. Mas é a missão. A gente não para. A gente não para. O gelo está sempre sendo enxugado. Não pode formar poço. Não, com certeza. A gente não deixa. O doutor Henrique Vitor Lobato, a delegada adjunta aqui, está conosco já no terceiro e último bloco do programa. Ainda dá tempo da gente fazer algumas perguntas. E, inclusive, pelo site, você tem acesso ao site, pode fazer pergunta, que é o nosso site tvi21.com. O www, que todo mundo falava, hoje em dia a gente ainda fala, mas não é mais necessário. Basta digitar TVI, o 21.com, tudo junto, tvi21.com. Foi totalmente reformulado, está bonito demais, informações de todas as regiões, nossos programas arquivados, esse programa ao vivo, e daqui a pouco ele já estará lá arquivado. Doutor, falamos de homens que apanham de mulheres, mulheres que apanham de homens, mas qual o caso mais triste que o senhor já presenciou nesse 1 ano de delegado? Ou ainda nem fez 1 ano? Não, ainda não fiz 1 ano, não. Eu entrei exatamente no final do ano passado, na verdade. Então tem aí 7 meses de delegado de polícia, todos eles aqui em Itaperuna. Olha, infelizmente, assim, um caso que mais me choca, não só como profissional, mas como pessoa, são os casos envolvendo crianças. Às vezes estupro de vulnerável, né, que chama o crime, estupro contra menores de idade, às vezes contra crianças, realmente são os casos que mais me chocam, que mais me como pessoa mesmo. E há casos de mulheres fazendo isso com meninos. São mais raros, mas acontecem também. Infelizmente, é um caso que choca muito, e é um caso difícil também, porque normalmente ele acontece às escondidas, então é um caso até difícil de investigar, mas sempre que a gente toma conhecimento, a gente procura fazer tudo para apurar a veracidade do caso, para apurar a autoria, porque realmente é uma coisa muito chocante, a gente considera assim muito brutal, entendeu? A Polícia Civil cuida da investigação, muitas são as vezes em que vocês, não digo o senhor que é delegado e passa a ser uma figura conhecida, mas o inspetor, o investigador, ele vai, como faz o pessoal da P2, ele vai a paisana, vai bem disfarçado? Sim, a gente tem esse trabalho investigativo na rua, porque a gente precisa, nosso trabalho como polícia judiciária, polícia civil, colher provas, elementos de informação sobre um fato criminoso. Então a gente sai para a rua, a gente faz diligência, a gente faz campana, faz todo tipo de trabalho investigativo. Pode ser até um mendigo ali, que não você é mendigo. sabe, né? Pode ser um policial disfarçado. Pode ser um mecânico, pode ser um eletricista, ele pode estar com qualquer elemento
A gente E isso tá dá muito sempre, certo, ainda funciona e funciona, sempre vai claro, funcionar A muito. gente está sempre, porque a gente tem que trabalhar de forma discreta. A investigação tem que ser discreta. Mas é diferente dos Estados Unidos, onde a polícia pode provocar uma situação, aqui não, né? Lá eles colocam o policial como prostituta, como se fosse a prostituta, Aqui, induz ao crime. Aqui já é diferente. aqui os tribunais entendem, tem até uma súmula dos tribunais superiores, que essa situação que a polícia provoca o indivíduo para cometer um crime, eles chamam de flagrante impossível. Se a própria polícia produz a situação e provoca o cidadão para cometer um crime, Ela está sendo copartícipe. ela está sendo copartícipe. Então, né, que é um crime impossível. A pessoa não teria como... Se a polícia prepara o crime e já toma todas as precauções para que o crime não se consuma, na verdade, o que se entende é que está fazendo um teatro para prender a pessoa. E isso não é aceito aqui. Pode ser a primeira vez que aquele indivíduo faça aquilo. Pode ser, com Aí, certeza. realmente, Então, se a polícia prepara, ela cria condições para o sujeito cometer um crime, de certa forma, ela está agindo como criminosa também. Embora ninguém esteja impune diante da lei, mesmo não conhecendo a lei. Com certeza, o conhecimento da lei é inexcusável. É uma contradição. O sujeito comete um crime pela primeira vez, provocado pela polícia, ele diz, eu desconheço essa lei, não tem... Mas eu prefiro o jeito brasileiro. Na verdade, em alguns casos, pode ter até uma atenuação de pena ou até vamos dizer assim, entre aspas, um perdão para a pessoa por não conhecer a lei. Embora, na maioria das vezes, seja fácil da pessoa, pelo senso comum mesmo, saber que uma situação não é lícita, não é crime. Porque, na maioria raros são os casos de crimes que são assim completamente desconhecidos da população. Hoje em dia, com televisão, com esses jornais, com essas informações, todo mundo sabe que, por exemplo, roubar é crime, matar é crime. Várias outras coisas são crime. Então, não existe desculpa para o crime, embora... exatamente. Embora em alguns casos excepcionais, você pode realmente, uma situação muito tênue, ou uma pessoa de grau de instrução mais reduzido, não saber que determinada situação é crime. Alguns crimes mais específicos, assim, que são mais, vamos dizer assim, mais complicados, são crimes tributários ou crimes contra o meio ambiente, que não são tão comuns assim. Realmente, a pessoa pode até alegar que um desconhecimento da lei, mas, de forma geral, não. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Conversamos aqui com o Dr. Henrique Vitor Lobato, delegado adjunto da 143, a 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, uma figura muito inteligente, jovem ainda, né? Está disposto até a se casar com uma itaperunense. Tomamos essa liberdade de anunciar esse provável casamento dele. Vamos torcer para isso, para que ele seja feliz, como está sendo feliz aqui. Agradeço muito a sua disposição. Gostaria que o senhor deixasse um exemplo, uma palavra de incentivo ao jovem que quer ser delegado, que está fazendo direito ou que nem escolheu ainda a faculdade. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui conversando com você, já é meu amigo e, além de tudo, um excelente profissional, e falar um pouco sobre o meu cargo, sobre minha vida, e o que eu queria dizer para quem quer ser delegado de polícia é que acredite no sonho, que tenha esse objetivo, que estude bastante, que corra atrás, que o concurso é complicado, não é um concurso fácil, mas, enfim, a vaga está lá, ela pode ser sua, só se acreditar e correr atrás do seu sonho. Esse é o mineiro delegado daqui de Itaperuna, delegado adjunto, vai chegar lá, vai ser titular, Dr. Henrique Vitor Lobato. Na quinta-feira, às 11 horas, estaremos conversando com o Major Enilson. O Major Enilson, que tem também uma vasta experiência policial, uma história bonita de vida, está se formando em psicologia. Vai ser uma entrevista sensacional, como essa foi. Essa a gente reprisa, a do Major Enilson, na quinta-feira, ao vivo. Tudo isso você vê no nosso site, vê e revê, www.tvi21.com. TVI, te vejo aqui.